Olá, eu sou Ana Cláudia e seja bem-vindo à aula Segurança na Administração de Medicamentos. Nessa aula, nós vamos conversar sobre os principais conceitos da segurança do paciente e também sobre a segurança no preparo e administração de medicamentos, uma atividade essencial para a enfermagem. E da onde que vem o termo segurança do paciente? Quando que isso passou a ser uma preocupação na assistência à saúde? Principalmente, o termo segurança do paciente começou a aparecer depois da publicação muito famosa de um relatório feito pelo Instituto de Medicina americano, e esse relatório chamava Errar é Humano, Construindo um Sistema de Saúde Seguro. Esse relatório foi publicado mais ou menos no ano 2000, finalzinho de 99, 2000, e ele trouxe dados muito importantes, muito relevantes sobre a segurança do paciente, principalmente no que diz respeito ao número de mortes relacionadas à falta de segurança nos serviços de saúde. Então, naquela ocasião, o relatório do Errar é Humano mostrou que na sociedade americana morria entre 44 mil e 98 mil pessoas decorrentes de erros na assistência à saúde. Esse número era maior do que mortes por acidente de trânsito, ou mortes resultantes do câncer de mama, ou outras causas principais de morte dos americanos por volta do ano 2000. E esses números chamaram muita atenção do mundo todo. Então, a partir dessa publicação, a gente costuma dizer que esse relatório foi um divisor de águas no que diz respeito à segurança do paciente. Isso não significa que antes do ano 2000 não havia preocupação com segurança do paciente nas instituições de saúde. Não é isso. O que aconteceu é que com essa publicação, principalmente com esses números que esse relatório trouxe, houve uma comoção e uma movimentação maior das organizações, dos profissionais que atuam diretamente na assistência e também os gestores, para conseguir entender esses números e também minimizar todas essas mortes, né? Esse relatório também trouxe um dado muito importante. Aproximadamente 50% dos eventos adversos que foram listados nesse relatório poderiam ser evitados. Então, isso chamou muito mais atenção do que o próprio número de eventos, né? Então, existe várias atividades e protocolos que podem ser seguidos para evitar aproximadamente 50% dos eventos que foram notificados naquela ocasião. Depois dessa publicação, tanto a área assistencial, gerencial e também a área de pesquisa passou a publicar muito mais trabalho sobre segurança do paciente. Mas todas essas publicações, elas mostravam mais ou menos a mesma proporção de eventos adversos. Então, aproximadamente 1 a cada 10 pacientes hospitalizados sofre algum evento adverso. E o que poderia ser esses eventos adversos? Infecção adquirida no ambiente hospitalar, queda, lesão por pressão e também evento relacionado ao processo de medicação, que é o que nós vamos discutir nesta aula. Os problemas relacionados à medicação eles são tão importantes que em 2017 a OMS lançou o terceiro desafio global para a segurança do paciente, que se chama Medicação Sem Dano. Ele é o terceiro desafio. Isso significa que já aconteceram outros 2 desafios, né? O primeiro desafio foi em 2005. Ele se chamava Assistência Limpa é uma assistência segura. Foi um desafio principalmente voltado para a higienização das mãos.
O segundo desafio, lançado em 2007, estava relacionado à cirurgia segura, então ao procedimento seguro relacionado aos pacientes, né, cirúrgicos. E foi desse desafio que, por exemplo, o checklist de cirurgia segura foi implementado. E em 2017, então, pensando no impacto dos danos relacionados ao processo de medicação, a OMS lançou esse terceiro desafio global para a segurança do paciente. O objetivo desse desafio global é reduzir a frequência e o impacto dos danos relacionados à cadeia medicamentosa em até 50% em 5 anos. Então, até 2022, espera-se reduzir em 50% esses danos relacionados a toda a cadeia medicamentosa. E a cadeia medicamentosa vai desde a prescrição, passa pela dispensação desse medicamento pelo profissional farmacêutico, e também depois no preparo e administração dos medicamentos que é feito pelo profissional de enfermagem. Esse desafio global, ele tem algumas prioridades de atuação. Então, a primeira prioridade são as situações de alto risco. Então, por exemplo, os pacientes internados no ambiente hospitalar. Nós sabemos que o ambiente hospitalar é um ambiente de alto risco. Quanto mais complexo o paciente, mais medicamentos ele recebe, isso aumenta o risco de exposição a eventos adversos. A questão da polifarmácia, então pacientes, especialmente pacientes idosos, mas não somente, né? Os pacientes idosos que recebem muitos medicamentos, seja em nível hospitalar como em nível ambulatorial. E também o momento de transição do cuidado, seja do cuidado domiciliar para o hospital, dentro do hospital a transferência do paciente de uma unidade para outra, ou seja, o retorno, a saída desse paciente do ambiente hospitalar para o ambiente domiciliar ou uma instituição de longa permanência. Então, essas são 3 situações que são prioritárias para nós pensarmos na segurança da administração de medicamentos. Outra iniciativa muito importante da Organização Mundial da Saúde, junto com a Joint Commission International, aconteceu em meados de 2005, que foi a publicação das Metas Internacionais de Segurança do Paciente. Então, essas metas colaboraram muito com a segurança no processo assistencial, não só o processo assistencial hospitalar, né, de qualquer área de atuação da saúde, mas principalmente no ambiente hospitalar, a gente percebe que as metas são mais utilizadas. A primeira meta internacional fala da identificação correta dos pacientes. Nós vamos reforçar esse ponto de identificação do paciente daqui a pouco. Depois, a comunicação efetiva. Isso significa uma boa comunicação entre os profissionais de saúde e também entre o profissional e o paciente e seus familiares, né? A terceira meta diz respeito à segurança de medicamentos de alta vigilância. Nós também vamos discutir um pouquinho sobre isso daqui a pouco. A quarta meta diz respeito a assegurar a segurança para as cirurgias, então está bem relacionada a um dos desafios globais para a segurança do paciente, ao segundo desafio, né? E também a meta 5 fala da redução do risco de infecção associado aos cuidados de saúde, principalmente no que diz respeito à higienização das mãos dos profissionais. E a sexta e última meta faz menção ao risco de queda, então as complicações decorrentes da queda, que também podem estar relacionadas aos medicamentos que esse paciente utiliza. Para a gente poder falar sobre segurança do paciente e depois sobre segurança no processo de administração de medicamentos, a gente precisa citar alguns conceitos básicos de segurança do paciente. O que é segurança do paciente? A OMS
ela define segurança do paciente como a redução a um mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Então, uma redução ao mínimo que for possível e aceitável do risco daquela assistência prestada causar algum dano ao paciente. Outro conceito importante é o conceito de erro. Os erros acontecem em qualquer ambiente de atuação, não só na área da saúde. Então, a gente precisa entender o que significa um erro. Erro é a falha ao executar um plano de ação, como eu pretendia executá-lo. O que precisa considerar sempre é que o erro, ele não é intencional. O profissional não tem a intenção de errar, né? Ele falha ao executar um plano de ação como ele pretendia fazer. Mas as violações são intencionais. Quando eu violo um protocolo, que eu conheço aquele protocolo e pulo uma etapa intencionalmente, isso é uma violação. Mas mesmo assim, dificilmente o profissional faz isso de uma forma maliciosa. Pelo contrário, normalmente o profissional, quando pula uma etapa de um protocolo, ele está pensando em agilizar o processo de atendimento e não considera aquilo um passo que vai trazer algum malefício para o paciente. O erro de medicação. O que é um erro de medicação? Então, o protocolo do Ministério da Saúde, nosso protocolo, né, do Ministério da Saúde, descreve que erro de medicação é qualquer evento evitável que, de fato ou potencialmente, possa levar ao uso inadequado de medicamento, quando esse medicamento se encontra sob o controle de profissionais de saúde, do paciente ou consumidor. Então, qualquer problema real ou potencial relacionado ao uso de medicamentos é considerado um erro de medicação. Não só aquele que acontece dentro do ambiente hospitalar. Então, um paciente que recebe por engano dentro do seu domicílio 2 doses do mesmo medicamento ou deixa de receber uma dose do medicamento por esquecimento, isso também é considerado um erro de medicação. Além dessa definição de segurança do paciente, de erro e de erro de medicação, durante a aula a gente vai escutar alguns conceitos importantes de segurança do paciente. O primeiro deles é o near miss. O que é near miss? É um quase evento. É um termo que não foi traduzido para o português. Normalmente as instituições utilizam esse termo mesmo em inglês. E ele significa um incidente que não atingiu o paciente. Existiu alguma barreira que conseguiu parar esse erro antes de chegar no paciente. Então, por exemplo, uma medicação que foi preparada e trocado, não era aquele paciente, era outro paciente, e a hora que o profissional de enfermagem vai administrar esse medicamento, ao conferir a identificação, ele percebe o erro. Então, é um incidente que quase chegou no paciente. A gente chama de near miss. Um incidente sem dano é um incidente que atingiu o paciente, mas não causou nenhum dano ao paciente. Um incidente com dano, então, é aquele incidente que, além de atingir o paciente, causou algum dano. Então, um incidente com dano, nós também denominamos de evento adverso. Então, um evento adverso é sempre um incidente que causou um dano ao paciente. O que é esse dano? Uma queda que levou ao maior número de dias de internação, um tratamento adicional, ele teve que fazer mais exames, ou foi para uma cirurgia decorrente de um evento que aconteceu. Tá?
E o Never Event, também é um termo que não se traduz. O Never Event, existe uma lista de Never Events, de eventos que nunca deveriam ocorrer num ambiente assistencial. Então, é uma listagem publicada aqui no Brasil e a mesma listagem é utilizada no mundo todo de eventos que não deveriam acontecer. Por exemplo, o esquecimento de um instrumental dentro do abdômen de um paciente durante uma cirurgia. É um evento que nunca deveria acontecer. Existem mecanismos para diminuir a chance desse tipo de evento acontecer. E aqui no Brasil, o que tem acontecido no Brasil em relação à segurança do paciente? Todos esses conceitos que nós tratamos até agora, exceto o erro de medicação, que já é um conceito do nosso protocolo nacional, os outros conceitos foram determinados pela Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil, em 2013, foi publicado o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que normalmente nós chamamos de PNSP. Então, desde 2013, existe, por meio da Portaria 529, esse programa instituído. E o que ele significa? Ele significa que todas as organizações de saúde precisam seguir o que está descrito no protocolo e no Programa de Segurança do Paciente publicado pelo Ministério da Saúde. Uma das ações que o Programa Nacional de Segurança do Paciente propôs foi a publicação de protocolos de segurança do paciente baseados na nossa realidade. Esses protocolos são muito parecidos com as metas internacionais que nós já vimos. Então, o primeiro protocolo vai falar da identificação correta do paciente. O segundo protocolo vai falar de melhorar a comunicação entre profissionais de saúde. O terceiro protocolo visa melhorar a segurança na prescrição, uso e na administração de medicamentos. O quarto vai falar de assegurar a cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente corretos. O quinto protocolo vai falar da higienização das mãos para evitar infecção. E o sexto, que é um pouquinho diferente das metas internacionais, incluiu tanto o risco de queda como lesão por pressão, que na ocasião ainda era denominada úlcera por pressão. Nessa aula de hoje, nós vamos focar no terceiro protocolo do Programa Nacional de Segurança do Paciente, que é melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. Então, a segurança do paciente nessa cadeia medicamentosa passa pela prescrição dos medicamentos, então, pela responsabilidade do prescritor, que pode ser o médico, por exemplo, da dispensação dos medicamentos, que acontece na farmácia, o responsável por isso é o farmacêutico, e depois no preparo e administração de medicamentos, que é o foco dessa aula. Preparo e administração de medicamentos, que é onde a enfermagem atua efetivamente. E é importante lembrar que o preparo e administração do medicamento, pensando na cadeia medicamentosa, é a última barreira para a gente conseguir evitar um erro. Se acontecer um erro na prescrição, na dispensação desse medicamento, a última chance de encontrar esse erro antes de chegar no paciente, atingir o paciente, é a etapa principalmente de preparo e administração de medicamentos. Isso aumenta bastante a responsabilidade do profissional de enfermagem que vai fazer esse preparo e vai administrar esse medicamento. E existem, então, muitos fatores que podem influenciar na ocorrência de eventos relacionados aos medicamentos. Esses fatores podem estar associados, por exemplo, ao profissional de saúde. Quais são esses fatores? Então, a
o conhecimento, experiência e treinamentos insuficientes. Então, esse profissional não está devidamente capacitado para executar aquela tarefa. A percepção inadequada dos riscos. Então, esse profissional ele não percebe os riscos que essa atividade de preparo e administração de medicamentos incorre. Os profissionais sobrecarregados ou cansados, né? Uma carga de trabalho muito alta na unidade de saúde onde eles atuam. Problemas físicos e emocionais que podem comprometer esse profissional de saúde, de enfermagem. E a comunicação ineficaz entre os profissionais da área da saúde e também a comunicação entre profissionais e pacientes. Então, são fatores relacionados aos profissionais que podem impactar na ocorrência de eventos. Existem fatores também associados aos pacientes que podem influenciar na ocorrência de eventos adversos relacionados aos medicamentos. Por exemplo, a característica dos pacientes. E quando a gente fala de característica, isso significa personalidade, letramento, né? Questão de conhecimento, de capacidade cognitiva desse paciente, entender as explicações, as orientações que são dadas, as barreiras linguísticas. Então, paciente que fala outra língua, isso é um agravante que pode influenciar na ocorrência de eventos relacionados aos medicamentos. Também a complexidade do caso clínico de cada paciente. Então, múltiplas doenças que levam o paciente a ter uma polifarmácia, então recebe muitos medicamentos. As medicações podem ter alguma interferência entre elas. E também o uso de medicamentos de alto risco ou de alta vigilância, que nós vamos ver daqui a pouquinho. O outro fator importante, outros fatores relacionados que influenciam na ocorrência de eventos adversos, estão relacionados ao ambiente de trabalho. Então, um ambiente com grande carga de trabalho, falta de tempo desse profissional, um ambiente que tem muitas distrações ou interrupções. Então, há estudos que mostram o aumento da chance de eventos adversos a cada interrupção do profissional quando está preparando ou administrando medicamentos. A falta de protocolos e procedimentos padronizados nas instituições também é um fator muito importante que pode favorecer a ocorrência de eventos. Os recursos insuficientes, então se o profissional não tem os recursos que são necessários para prestar a assistência de forma adequada. E também os problemas no ambiente de trabalho, como a estrutura física inadequada, iluminação, ou temperatura, ou ventilação inadequada. Além disso, tem também os fatores associados ao próprio medicamento. Então, nós temos uma gama enorme de medicamentos, com nomes difíceis, muitas vezes, de serem compreendidos, e também toda a parte de rotulagem e embalagem desses medicamentos que podem favorecer a ocorrência de eventos adversos. Existem os medicamentos que nós chamamos de look-alike ou sound-alike, que também não são muito traduzidos, os termos não são traduzidos para o português, mas que na abreviação, muitas vezes se usa aqui no Brasil a abreviação de medicamentos LASA, que é a abreviação de look-alike, sound-alike. Look-alike significam medicamentos semelhantes na sua aparência. Então, ampolas ou frascos que são muito parecidos, a etiqueta, a ampola, a coloração são muito parecidos e facilitam a troca no momento de administrar.
Então, é recomendado que para esse tipo de medicamento, que são muito parecidos, né, os frascos, que exista uma forma de identificar, por exemplo, com etiquetas coloridas, armazenar esses medicamentos em locais distantes, não ficar no mesmo armário, na mesma gaveta, para dificultar, né, essa troca na hora de administrar. Aqui tem um exemplo de uma modificação que foi feita na embalagem de insulina que antigamente, há algum tempo, era muito parecida. Então, se vocês perceberem na foto abaixo dessa fábrica de insulina, que fornecia insulina inclusive para o Ministério da Saúde, a diferença entre a insulina NPH e a insulina regular era uma sigla muito pequenininha que existia no rótulo. A embalagem era praticamente a mesma. E isso foi identificado pelos profissionais. Aconteceram eventos relacionados ao uso, à troca dessas insulinas entre os pacientes. E aí a indústria modificou a embalagem. Então, colocou de outra cor, chamando a atenção no rótulo aquela insulina que é NPH, daquela insulina que é regular. Então, nas imagens acima, que estão acima, dá para ver agora que a insulina NPH tem um rótulo mais verde e a insulina regular tem esse rótulo mais com as informações em vermelho. Então, essa foi uma ação da indústria farmacêutica para favorecer a segurança na hora do preparo e da administração da insulina. O outro grupo de medicamentos, sound alike, são medicamentos que os nomes são muito semelhantes, seja na sonoridade, quando nós falamos o nome do medicamento, ou na grafia, o jeito que aquele medicamento é escrito. Então, a recomendação é que esse tipo de medicamento, que os seus nomes são parecidos, ele seja escrito em letra maiúscula ou em negrito, a parte do nome que é parecida. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. Dopamina e dobutamina são muito parecidos, né? Quando você ouve esse nome, também para escrever são parecidos. Então, essa parte que é importante destacar a diferença, ela fica ou em letra maiúscula ou em negrito, tá? O último exemplo, vinplastina e vincristina. Também são muito parecidos, vinblastina e vincristina. Só muda aquela parte do meio. Então, também vai ficar em negrito ou em maiúsculo para chamar a atenção. Hoje em dia, com os prontuários eletrônicos dos pacientes nas instituições de saúde, muitos prontuários já trazem essa recomendação dos medicamentos que são semelhantes estarem escritos em negrito ou em letra maiúscula para diferenciar. E é uma forma muito importante para quem vai preparar e administrar esse medicamento de forma mais segura. Existe uma lista que é atualizada de tempos em tempos. Aqui só tem uma parte dessa lista, né? Porque não caberia tudo aqui no slide. Mas a referência está no final da aula. Depois, quem tiver curiosidade pode acessar. Ela fica disponível na internet. E essa lista está em letra alfabética, em ordem alfabética, né? Do nome do medicamento e com o que ele pode ser confundido. E aí mostra as letras que deveriam estar em negrito e em letra maiúscula. Outra classe de medicamento muito importante são os chamados medicamentos de alta vigilância.
Os medicamentos de alta vigilância são aqueles que possuem um risco aumentado de provocar danos significativos até levar à morte dos pacientes se tiver alguma falha no seu processo de utilização, então no preparo e administração desses medicamentos. E quais são os medicamentos de alta vigilância? Você conhece o medicamento de alta vigilância da instituição onde você atua? Nós precisamos saber quais são os medicamentos que na nossa rotina são considerados de alta vigilância. E são muitos, e alguns que nós usamos rotineiramente. Então aqui tem alguns exemplos. Os anestésicos gerais, então tanto inalatório como endovenosos, os antiarrítmicos, os antineoplásicos, os anticoagulantes, que nós fazemos uso rotineiramente nos serviços de saúde, especialmente nos serviços hospitalares. As insulinas, que eu até já dei o exemplo daqueles frascos que eram muito parecidos e que a indústria farmacêutica modificou, mas também a rotina da enfermagem, tanto no ambiente hospitalar como ambulatorial, a insulina é muito presente e ela é considerada um medicamento de alta vigilância. Isso significa que se eu administrar uma dose equivocada da insulina, isso pode provocar danos muito importantes ao meu paciente. E também as soluções de nutrição parenteral são consideradas de alta vigilância. E o que eu tenho que fazer de diferente quando eu vou preparar e administrar um medicamento de alta vigilância? Então, existe protocolo para segurança na administração de medicamentos que retrata o que nós devemos fazer nos casos de medicamento de alta vigilância. Nós vamos citar isso já já. Nessa aula, principalmente a partir de agora, eu vou apontar o que está descrito no protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, que é o protocolo do Ministério da Saúde e faz parte do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Na referência da aula, tem como vocês acessarem, também está disposto aqui abaixo, aqui no slide. Tem uma publicação também interessante do próprio Corém, São Paulo, que é o protocolo de uso seguro de medicamentos, um guia para preparo, administração e monitoramento dos medicamentos. Então, vocês podem também acessar pelo portal do Corém essa publicação. A segurança do medicamento, então, tem alguns pontos importantes. Ela começa com a prescrição, né? A prescrição não é de responsabilidade da enfermagem, entretanto, pode impactar em toda a cadeia medicamentosa e como a enfermagem é a última barreira, a gente também precisa saber o que precisa ter numa prescrição de forma adequada. Então, a prescrição tem que ter a identificação do paciente, nome completo do paciente, a identificação do prescritor, quem é que prescreveu, um nome completo, se for médico, o número do CRM, a data da prescrição, tem que estar legível e sem uso de abreviações, tem que conter o nome farmacológico do medicamento, a dose, a via de administração, o horário que deve ser administrado, a frequência de administração desse medicamento e também, em alguns casos, a velocidade de infusão. Depois, a outra etapa da cadeia medicamentosa é a dispensação, que é responsabilidade do farmacêutico. E o farmacêutico, nesse momento, analisa a prescrição que foi feita pelo médico no que diz respeito à dose, se está adequada para o peso daquele paciente, por exemplo, a concentração, se a via de administração está correta, a posologia, o diluente que será utilizado, se
se for necessário, reconstituir, diluir esse medicamento. A velocidade, o tempo de infusão desse medicamento, a indicação, a contraindicação, a duplicidade de terapêutica, se eventualmente tem 2 medicamentos para a mesma terapia, se é aquilo mesmo, se precisa ser revisto. E também a parte de interação medicamentosa e de alergias do paciente. Além disso, na dispensação, o farmacêutico, ele identifica e sinaliza aqueles medicamentos que são potencialmente perigosos, os de alta vigilância. Então, também na farmácia, esses medicamentos têm que ser guardados separadamente, para não causar alguma troca no momento da dispensação. E também lá na farmácia, no momento da dispensação desses medicamentos de alta vigilância ou potencialmente perigosos, também há uma dupla checagem lá na dispensação, para ser enviado para a unidade que vai utilizar o medicamento. No que diz respeito ao profissional de enfermagem que vai preparar e administrar esse medicamento, alguns pontos são importantes. O primeiro deles, conhecer os riscos associados a essa atividade de preparo e administração de medicamentos. Então, quais são os riscos dessas atividades? Eu conheço os riscos, eu sei identificar e prevenir esses riscos, consigo monitorar os riscos. Então, esses são fatores muito importantes. Outro ponto é se familiarizar com os medicamentos, especialmente os medicamentos de alto risco ou de alta vigilância, que são utilizados na minha instituição. Então, eu preciso conhecer quais são os medicamentos de alta vigilância que são preconizados na instituição onde eu trabalho, para poder estudar melhor quais são os riscos, o que eu devo fazer, qual é o protocolo para esses medicamentos. Além disso, é importante sempre participar, paciente e família, de todo o processo de preparo e administração de medicamentos. Os pacientes e seus familiares são mais pares de olhos para observarem atentamente todo o processo e manter a segurança do processo de preparo e administração de medicamentos. Outro ponto importantíssimo é o domínio nos cálculos de medicamento. Então, vocês terão também aulas sobre cálculos de medicamento. O domínio de fazer adequadamente os cálculos para a reconstituição e diluição desses medicamentos pode impactar na segurança, no preparo e administração. E se familiarizar com os medicamentos que são utilizados nos serviços, não só o de alta vigilância, como de todos os medicamentos que são administrados. Um ponto que causa polêmica na enfermagem e que todo mundo já deve ter ouvido são quantos certos que nós utilizamos no preparo e administração de medicamentos. 5 certos, 7 certos, 9 certos, hoje em dia se fala de 13 certos. Então, a literatura traz diversos certos. Nós vamos abordar nesta aula os 9 certos, que é o que está preconizado no protocolo do Ministério da Saúde. Isso não significa que qualquer um desses outros estão errados, não é isso? Todos eles têm os seus pontos de atenção. Nós vamos utilizar nesta aula o que está no protocolo do Ministério da Saúde. Então, os 9 certos no preparo e administração de medicamentos, de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, são esses: paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, registro certo, ação certa, a forma certa e a resposta certa. Nós vamos detalhar todos esses certos a partir de agora.
Então, no paciente certo, o profissional de enfermagem deve conferir 2 identificadores do paciente. Por exemplo, nome completo e data de nascimento. E onde que eu verifico isso? Na prescrição médica, na pulseira do paciente e no medicamento que eu preparei. Então, eu tenho que checar esses 2 identificadores. Ah, precisa ser nome e data de nascimento? Não, pode ser nome do paciente e nome da mãe, por exemplo, né? Então, cada instituição preconiza seus 2 identificadores. O que a gente percebe que na maioria das instituições de saúde, a gente utiliza nome completo e data de nascimento. E sempre a gente pede, se for possível, para o próprio paciente falar o nome e a data de nascimento dele. Se ele não pode falar, o acompanhante, familiar, pode falar. No medicamento certo, a gente deve conferir se o nome do medicamento que eu tenho em mãos e que eu vou preparar e administrar, ele está prescrito daquela mesma forma na prescrição médica. Além disso, é nesta etapa que eu confiro com o paciente se ele não é alérgico àquele medicamento prescrito. Então, esse é um passo muito importante de eu me certificar que o paciente não é alérgico àquele medicamento que foi prescrito. Na via certa, o profissional de enfermagem precisa identificar a via de administração que está prescrita, verificar se essa via que está prescrita é tecnicamente recomendada, se é isso mesmo, se aquele medicamento deve ser feito na via prescrita e, principalmente, identificar no paciente qual é a conexão correta para essa via. Então, muitas vezes nós temos pacientes com inúmeros dispositivos, uma sonda nasogástrica ou nasointeral, um catéter venoso central, catéter venoso periférico, e que eu preciso identificar corretamente nas conexões desses dispositivos a via certa para eu fazer o medicamento e não ter troca de via de administração. Outro passo importante que diz respeito também à via certa é o conhecer as principais vias. Então, quais são as principais vias de administração? Via oral, e aí também a gente tem as variáveis de administração na sonda gástrica ou enteral, via intramuscular, intravenosa ou endovenosa, seja num catéter periférico ou seja num catéter central, a via subcutânea, inalatória, ocular, otológica, né, no ouvido, dermatológica ou tópica, via vaginal e via retal. Então, eu preciso conhecer todas essas vias e como é que eu faço o procedimento de administração dos medicamentos. Quando a gente fala de via oral, é uma técnica que não precisa ser estéril, porque eu vou administrar o medicamento na boca do paciente, que não é estéril, mas eu tenho que higienizar as mãos, ter uma técnica limpa. Preferencialmente, os medicamentos devem ser administrados com água. As exceções serão notificadas, identificadas pelo farmacêutico. E não é indicado esse tipo de via se o paciente tem alguma dificuldade para engolir. Então, se eu tenho um paciente que por alguma sequela de uma patologia, ele tem dificuldade para engolir os comprimidos ou um xarope, o que for, não é uma via de administração mais indicada. Na via subcutânea, já requer uma técnica estéril. E eu coloquei aqui uma observação que não há necessidade de aspiração prévia. A gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente, que existe contradição entre algumas literaturas em relação
a não necessidade de aspiração prévia para fazer a administração subcutânea. Lembrar que o volume máximo de administração subcutânea é de 1 ml. A gente tem que se atentar ao tamanho da agulha, então agulhas curtas, de 4 ou 5 milímetros, eu faço uma angulação de 90 graus, e se forem agulhas um pouquinho maiores, eu preciso fazer uma angulação entre 45 e 90 graus na técnica de administração subcutânea. Outro cuidado é quando eu faço a prega para a administração do medicamento via subcutânea, eu preciso manter esse medicamento depois de injetado por alguns segundos, manter essa agulha, a seringa. Depois eu tiro, normalmente a gente orienta a contar até 5, né, 5 segundos mais ou menos. Aí eu retiro a agulha e só depois que eu desfaço a prega subcutânea. E um cuidado específico da enfermagem é realizar o rodízio entre os locais de aplicação, para evitar a lipodistrofia nos locais onde essa medicação é administrada via subcutânea. Aqui eu trago as diferenças dos consensos em relação a fazer a prega, a fazer a aspiração prévia ou não. Então, a gente tem esse parecer do Corém, São Paulo, feito em 2018, e que fala aqui que a aspiração, conforme indicado as normativas, é recomendada fazer a aspiração para verificar se a agulha atingiu algum vaso sanguíneo. Então, ao fazer a técnica de injeção subcutânea, eu devo fazer a aspiração para me certificar se a agulha atingiu ou não algum vaso. Então, esse é um parecer. Apesar da literatura falar que não precisa de aspiração prévia, tá? Na via intramuscular, também é uma técnica que requer o procedimento estéril e há a necessidade de aspiração prévia. E já eu vou mostrar para vocês que também não tem consenso em relação a isso. Então, o protocolo do Ministério da Saúde recomenda aspiração prévia, tá? O volume máximo que eu posso administrar via intramuscular vai depender do paciente e também do local de aplicação. Aqui é uma parte do documento do Departamento de Imunização, né, do Ministério da Saúde, e que faz as orientações quanto à aplicação da vacina intramuscular e a não indicação de aspiração. Então, de acordo com o programa de imunização do Ministério da Saúde, no último parágrafo aqui do documento, que eu pus o pedacinho só, né? Tá escrito que a aspiração, no momento da administração do imunobiológico em tecido muscular, para verificar se foi atingido o vaso sanguíneo, não está mais indicada. Então, quando você for fazer uma vacina, de acordo com o programa de imunização do Ministério da Saúde, não há necessidade. Mas para os outros medicamentos, há necessidade de fazer a aspiração. Aqui eu trouxe uma revisão sistemática que procurou na literatura justamente esse dilema da aspiração dos medicamentos. Então, é uma revisão publicada recentemente, em 2020, se não me engano, e que os autores mencionam a importância da aspiração da seringa depois da inserção na massa muscular para avaliar se teve lesão de vaso sanguíneo. Então, essa revisão sistemática demonstrou que precisa fazer a aspiração na injeção intramuscular.
Aqui nesse parecer do Corém, ele traz a seleção dos locais de aplicação de intramuscular e o volume máximo que nós podemos administrar de acordo com a faixa etária. Então, tem aqui na primeira coluna a idade dos pacientes, desde prematuro até adultos, e onde que é permitido fazer a injeção intramuscular e seus devidos volumes máximos. Então, a gente precisa se atentar a essa questão do volume máximo para não ter lesão tecidual, lesão de tecido muscular. No cuidado específico da administração endovenosa, é uma técnica que também precisa ser estéril. Nós precisamos ter atenção à desinfecção das conexões, então fazer uma desinfecção adequada antes de conectar a seringa que vai ser administrado, o equipo que vai ser administrado o medicamento. Optar preferencialmente por sistemas fechados, que não use agulha nesse momento da administração de medicamentos. Isso mantém o sistema mais seguro, tanto para o paciente como para o profissional que está fazendo o procedimento, que diminui o risco de ter acidentes de trabalho. Outro cuidado específico na administração de medicamentos endovenosos é a fixação desse dispositivo endovenoso, seja um catéter periférico, seja um catéter venoso central. Ele precisa estar sendo fixado com uma película transparente, estéril, para manter aquele sítio de inserção do catéter o mais estéril possível e diminuir a chance de infecção relacionada ao catéter. Também a manutenção desses acessos, desses catéteres. Então, manter uma salinização adequada desses catéteres para manutenção, né, e manter esse catéter pérvio. E, mais uma vez, chama a atenção das conexões. Eu tenho que me certificar se aquela conexão do acesso venoso, eu vou administrar um medicamento que deve ser endovenoso. Cuidado para não administrar um medicamento que deveria ser via sonda no catéter endovenoso. Hoje em dia, existem seringas apropriadas e equipos apropriados para conexão em sonda. E essas seringas não encaixam nas conexões endovenosas. Elas são mais calibrosas e não permitem o encaixe. E são coloridas, né? Normalmente são seringas azuis, os equipos também são coloridos, para chamar a atenção do profissional e não ter troca dessas conexões, a gente fazer a medicação em via errada. Quando a gente fala de hora certa, que é um dos dos 9 certos, né? Isso quer dizer eu preparar o medicamento de modo a garantir que a administração desse medicamento seja feito no horário correto. E o horário correto também, mais do que só o horário que eu vou administrar, é garantir a estabilidade desse medicamento. Eu não posso preparar muito tempo antes, deixar esse medicamento preparado, porque eu não sei o tempo de estabilidade dessa solução depois de preparada. Então, tem que ser preparado e administrado de acordo com o que está na prescrição e que foi aprazado pelo enfermeiro. Também eu tenho que ter atenção às antecipações ou atraso da medicação. Então, se eu tenho horários pré-definidos e eu preciso modificar esses horários, essa modificação deve ser feita com o consentimento, a orientação do enfermeiro e do profissional que prescreveu o medicamento, se for o caso. Na dose certa, o profissional de enfermagem deve conferir atentamente as doses prescritas, especialmente aquelas doses que têm números depois do ponto, depois do zero,
doses que são definidas a partir do peso do paciente, especialmente na pediatria, neonatologia, que são pacientes, né, pequenos e que as doses devem ser diluídas e às vezes rediluídas. Então, a gente precisa ter uma atenção redobrada e conferir a dose. E quando eu faço o cálculo do medicamento, se eu estou fazendo o cálculo baseado na dose correta e tudo mais. Também um ponto importante aqui é verificar a unidade de medida. Então, na prescrição médica, não pode ter um medicamento prescrito em medidas que são imprecisas. Uma colher de sopa, uma colher de chá. Não é assim que funciona no ambiente assistencial, né? Não é uma receita de bolo, porque as colheres têm tamanhos diferentes. Então, a prescrição tem que estar com a quantidade baseada em medidas que são precisas, quantos ml que eu devo administrar, e não uma colher de sopa, uma colher de chá. Além disso, na dose certa, o profissional da enfermagem também precisa se atentar à velocidade de gotejamento daquela solução, quando ela é administrada num soro, por exemplo, ou em bomba de infusão. Então, eu preciso conferir a velocidade que eu devo programar aquela bomba de infusão. Quando a gente fala de medicamentos de alta vigilância, nesse momento do preparo, da dose certa, o profissional precisa procurar um outro profissional da enfermagem para fazer a dupla checagem dos cálculos dos medicamentos e também da programação da bomba para eu administrar corretamente esses medicamentos de alta vigilância, ou que são aqueles medicamentos que têm maior risco para o paciente. No registro certo, o profissional então precisa registrar no prontuário a administração desse medicamento, não só checar aquele check que é feito na prescrição, não, precisa registrar. Só depois de registrado é que eu tenho evidência de que o medicamento foi administrado. E esse registro, ele deve ser feito a cada medicamento, a cada dose que o profissional da enfermagem administra. Assim como qualquer intercorrência relacionada ao preparo e administração de medicamentos deve ser feito. Atraso por algum motivo, antecipação do medicamento por algum motivo, recusa do paciente. O paciente tem o direito de recusar o medicamento. O que a gente tem que ter de cuidado é orientá-lo, quais as recomendações, por que aquele medicamento está recomendado, o que pode acontecer com ele se ele recusar o medicamento, né? Os benefícios ou os malefícios dessa recusa. E também, qualquer tipo de evento relacionado ao medicamento deve ser registrado no prontuário do paciente. A resolução COFEM 514 de 2016, ela traz um guia de recomendações para o registro de enfermagem no prontuário dos pacientes. E nessa resolução está descrito que somente a checagem do medicamento com os símbolos, né, que é um risquinho em cima do horário do medicamento ou um check em cima do horário de medicamento, não cumpre os requisitos legais de registro de que aquele medicamento foi feito ou não. É preciso registrar na anotação de enfermagem o medicamento que foi feito, que via que foi feito, a dose e tudo mais. E cumprir todas as exigências de registro que estão aqui na resolução. Então, quando eu termino qualquer registro, eu preciso colocar meu nome completo, número do Corém e a minha categoria profissional.
No que diz respeito à ação certa, eu preciso confirmar se o medicamento está prescrito pela razão certa, pela indicação correta. Então, aquele medicamento serve para quê? Ele está sendo prescrito de acordo com a indicação correta para ele? Já na forma certa, o profissional de enfermagem precisa conferir se o medicamento que vai ser administrado está na forma farmacêutica e na via de administração prescrita. Alguns medicamentos, você tem várias formas de apresentação. Então, creme ou pomada são diferentes. Eu preciso estar com a forma certa. Além disso, se aquele medicamento, ele pode ser, por exemplo, triturado e administrado via sonda nasoenteral. Então, determinado medicamento pode ser administrado via oral, porém, não pode ser macerado, triturado para ser administrado via sonda. Essa indicação é feita pelo farmacêutico responsável ou pelo manual da própria instituição onde a gente trabalha. E se eu tenho dúvida em relação a isso, eu preciso checar com o enfermeiro, eu preciso checar com o farmacêutico. No item resposta certa, o profissional da enfermagem precisa observar cuidadosamente se o paciente vai ter a resposta, o efeito desejado daquele medicamento. Então, por exemplo, eu estou administrando um medicamento analgésico conforme a prescrição médica para aquele paciente, porque ele referiu dor. Eu preciso checar daqui a alguns minutos, de acordo com o protocolo de cada instituição, se o paciente teve uma resposta adequada, se esse medicamento aliviou a dor do paciente, por exemplo. Além disso, eu preciso registrar no prontuário alguns parâmetros de acordo com cada medicação. Por exemplo, o paciente está com uma pressão arterial alta. E depois da avaliação multiprofissional, o médico prescreve uma medicação para baixar essa pressão. Eu vou ter que registrar a pressão antes do medicamento e depois do medicamento, para ver se teve a resposta que era esperada. Alguns pontos são gerais para qualquer instituição no que diz respeito ao preparo e administração segura dos medicamentos. Então, os 9 certos, nós fomos abordando aqui cada um deles, mas mais do que 9 certos, a instituição precisa elaborar protocolos e procedimentos operacionais padronizados, que todos os profissionais tenham acesso a esses protocolos e sejam capacitados em relação a esses protocolos para administrarem de forma segura os medicamentos. Além disso, essa instituição precisa atualizar esses documentos. Então, a ciência, a todo momento, publica inovações, os procedimentos são alterados, modificados, o que era certo há um tempo atrás, hoje em dia já tem um jeito novo de ser feito. Então, a instituição precisa, com periodicidade curta, atualizar esses documentos. Normalmente, pelo menos uma vez por ano, esses documentos devem ser atualizados. E se tem alguma modificação nesses documentos, a equipe toda tem que ser treinada em relação a esse novo jeito de fazer. Outra ação que está vinculada à instituição como um todo, ao enfermeiro, à gestão dos serviços e também ao enfermeiro assistencial que está ali no dia a dia com o paciente e toda a equipe de enfermagem,
é adequar os horários de medicação de acordo com a rotina de uso desses medicamentos por parte do paciente, que a gente chama de reconciliação medicamentosa. Então, o paciente, ele tem diversas comorbidades, é um paciente diabético, hipertenso, que já faz uso rotineiro de diversos medicamentos. Quando ele interna na sua instituição, seja uma instituição de longa permanência, seja uma instituição hospitalar, a gente tem que tentar manter os mesmos horários de administração. Isso facilita a rotina do próprio paciente. Quando ele for embora de alta, não fica difícil ele se adequar à nova rotina de medicamentos, que alguns medicamentos novos são introduzidos. Então, a gente tenta fazer essa reconciliação para ajustar os medicamentos o mais próximo da rotina comum desse paciente. Um ponto bastante relevante diz respeito à minimização de ruídos. Então, quanto mais ruído, quanto mais interrupções existe no ambiente onde o profissional de enfermagem está preparando e administrando o medicamento, maior risco de acontecer algum evento nesse processo. Então, tem algumas instituições que no momento do preparo e da administração de medicamentos, os profissionais até vestem um colete colorido que está sinalizado que ele está preparando medicação para ninguém interromper. Porque muitas vezes eu estou fazendo um cálculo, estou concentrada naquele procedimento e vem um outro colega, um outro profissional e me interrompe e eu perco a atenção nesse procedimento. Também locais com muito barulho, né, muito ruído, atrapalha a concentração. E o profissional precisa se concentrar nesse momento de preparo e administração de medicamentos. Um ponto muito importante é a instituição implementar um sistema de notificação dos incidentes. Então, se acontecer um incidente relacionado ao uso de medicamentos, esse incidente deve ser notificado para todo o processo ser avaliado e melhorar o processo de trabalho, desde a prescrição até o preparo e administração de medicamentos. As instituições devem abordar práticas de avaliação contínua dos seus processos de trabalho, especialmente daqueles processos de trabalho que têm mais risco. Então, os medicamentos de alta vigilância, né, aqueles medicamentos que são potencialmente perigosos, eles devem ser cuidadosamente avaliados, rotineiramente avaliados, né? Instituir o uso de dupla checagem na dose, instituir a dupla checagem na hora de preparar a programação de uma bomba de infusão que vai injetar alguma medicação de alta vigilância. É importante também, mais do que apenas sinalizar e notificar os incidentes que acontecem, como eu já falei, é divulgar os relatórios para a equipe. Compartilhar, logicamente, sem expor nenhum profissional que está envolvido no incidente, mas para divulgar, para a equipe ter conhecimento dos riscos e dos problemas que acontecem relacionados a toda essa cadeia medicamentosa. Então, desde a prescrição, de problemas na prescrição, na dispensação, no preparo e na administração segura desse medicamento. Eu falei no começo da aula que um dos fatores muito importantes relacionados à segurança desse processo de preparo e administração de medicamentos é o profissional ter ciência dos riscos inerentes a essa atividade.
Então, se eu compartilho um relatório que mostra esses incidentes, isso pode despertar ainda mais atenção nos demais profissionais para esse procedimento, né? Que mais? Uma atividade importante né, uma rotina que a instituição pode e deve, na verdade, adotar é separar os pacientes que têm nomes parecidos ou o mesmo nome, que a gente chama de homônimos. Então, o mesmo nome, igualzinho. A gente não pode colocar esses 2 pacientes com o mesmo nome no mesmo quarto, né? Preferencialmente que eles fiquem com profissionais também diferentes, não seja o mesmo profissional que vai cuidar dos pacientes que têm o nome igual. A chance de errar, né, o medicamento, de preparar o medicamento de um que tem o mesmo nome de outro é enorme. Então, além de separar esses pacientes, colocar em quartos separados, quando a gente fala em enfermaria, principalmente, né, que tem mais de um leito no mesmo quarto, eu, se for possível, coloco sob responsabilidade de funcionários, de profissionais diferentes também. Além disso, ter sistemas de alerta para alergia, para jejum, para restrição de membro, se for o caso. Como que pode ser esse sistema de alerta? Pulseiras coloridas que identificam, sinalizam que aquele paciente tem alguma alergia e aí o profissional de enfermagem se atenta a perguntar sobre alergia de medicamento, lá quando a gente checa se é o medicamento certo, né? Se ele precisa fazer jejum por algum procedimento, ou se é uma recomendação clínica que ele faça jejum via oral, né? Então, pode ser pulseira, pode ser etiquetas no prontuário, ou placas que sinalizam no leito do paciente. Então, existem vários sistemas de alerta, fica colorido no prontuário eletrônico, enfim, vários sistemas que podem alertar o profissional dessas alergias né, e outras condições especiais. A gente não pode deixar de falar de toda a parte de biossegurança no preparo e administração de medicamentos. Então, além da segurança do paciente, nós precisamos pensar também na segurança do profissional. Então, o uso da precaução padrão para todos os pacientes, ter material, estar capacitado também para atender os pacientes em precauções específicas, gotícula, aerosóis e contato, por exemplo. O descarte adequado dos resíduos, especialmente os resíduos que têm o descarte adequado dos pérfuro-cortantes, né? Então, aqui, o próprio Corém tem uma publicação sobre a NR32, que trata da biossegurança, né? Então, vale a pena cada um de nós conhecer a NR32, porque diz respeito à nossa própria segurança, aos riscos ocupacionais que cada um de nós está exposto no ambiente assistencial. E por último, para terminarmos, não podemos deixar de abordar os aspectos éticos na administração dos medicamentos. Então, a resolução 564, publicada em 2017, aprovou o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Então, desde 2017, nós temos um novo Código de Ética que descreve que é dever do profissional registrar no prontuário ou em outros documentos toda a informação inerente ao processo de cuidar. E esse registro tem que ser de forma clara, objetiva, legível, completa, sem rasuras. Então, isso está no Código de Ética. Além de toda a implicação
de registro por conta das condições legais e das resoluções e legislação que repercutem nisso, tem também o aspecto ético que a gente deve cuidar. Então, a enfermagem deve documentar todas as etapas do seu processo de enfermagem. É dever do profissional de enfermagem prestar informações escritas, completas, fidedignas, que permitem a continuidade da assistência e a segurança do paciente. É dever do profissional de enfermagem prestar assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. É também dever do profissional de enfermagem recusar-se a executar a prescrição de enfermagem ou prescrição médica se nessa prescrição não constar assinatura e número do registro do profissional. Então, lá no começo da aula eu falei, o responsável pela prescrição de medicamentos é o médico, por exemplo. Alguns pontos da prescrição são importantes e impactam na enfermagem, não só o medicamento que está escrito ali. Quem que é esse profissional que fez a prescrição? Então, se não tiver o registro dele na prescrição, eu posso me recusar a executar. Isso está descrito no artigo 46, parágrafo 1, né? Então, o profissional de enfermagem deverá recusar a executar a prescrição de enfermagem ou médica em caso de identificação de erro, de ilegibilidade, se eu não consigo entender o que está escrito, ou, como eu já falei, se não tiver, se não constar a assinatura do prescritor, né? Além disso, também, o profissional pode recusar a executar a prescrição de enfermagem em caso apenas ele pode, a exceção em relação a isso é apenas em casos de emergência e urgência. Então, é lógico que num atendimento de emergência, no meio de uma parada cardiorrespiratória, não é o momento de ser feitas as prescrições primeiro, escrever a prescrição direitinho para depois executar. O tempo é primordial nesse tipo de situação. Então, o Código de Ética, ele preserva, respalda o profissional nesses momentos, que ele pode, no momento de urgência e emergência, executar uma prescrição que é feita por ordem verbal, por exemplo. É proibido ao profissional de enfermagem administrar medicamentos sem conhecer a indicação, a ação da droga, a via de administração e os riscos, os potenciais riscos. Então, cada um de nós precisa conhecer o medicamento que vai administrar. Eu não posso, não devo administrar algum medicamento que eu não sei para que serve, não sei a via de administração, não sei os riscos que esse paciente está correndo ao receber esse medicamento. Aqui estão todas as referências que foram utilizadas para elaborar essa aula. Então, a maioria delas tem links para entrar na internet e acessar. E agradeço pela oportunidade, por compartilhar com vocês esse conteúdo que é fundamental para qualquer área de atuação da enfermagem. Obrigada.